Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós? Me anime, irmão. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22, o texto sagrado diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, entre 3 e 4 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eu quero que você repita comigo, diga bem forte, diga: é um fantasma. E gritaram de medo. Isso, guarda isso. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 52. Marcos 6, 52. Está escrito assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. E você diz amém. Eu quero que você olhe para alguém aí com um sorrisão e diga: ressignificar. Aprenda. Desse jeito ele não vai aprender nada. Diga: aprenda a desarmar os gatilhos emocionais. Espírito Santo, tu és aquele que conhece e perscruta a mente de Deus. Sopra sobre nós como um orvalho da manhã. Vem com a tua presença em nosso meio. Que o vale de ossos secos se torne um grande exército. Que o que era para ser morte se transformará em vida. E os desertos se tornarão mananciais. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Volte para Mateus 14, 22 e olhe para mim, por favor. Quando a gente está falando, e eu glorifico a Deus pela nossa igreja e pela direção do nosso pastor, que estamos vindo dentro de uma direção espiritual, de uma direção de Deus. Falamos no começo do ano sobre a batalha do Senhor nas quartas, depois falamos sobre o Deus que nunca falha, depois falamos sobre batalha espiritual, e agora estamos falando exatamente sobre a importância de nos ressignificarmos na mente, até porque nós somos corpo, alma e espírito. Quando se fala de gatilho emocional, eu preciso que você me dê alguns minutos para fazer você entender o que significa isso. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, gatilhos emocionais é uma resposta mental a uma situação
ou estímulo que remete a algo vivido no passado. É importante lembrar que quando se fala de gatilho emocional, automaticamente a gente já leva o fato como um episódio negativo, não é? E principalmente quando a gente é casado, que a gente vive isso. Quando a sua esposa fala de alguma maneira, você fala, você está falando igual a minha mãe. Alguém já viveu isso? Os casados? Aí você está lembrando meu pai, que raiva. Eu vivi isso com ele, tem que ver com você. São gatilhos emocionais. Tem negativo, mas também tem positivo. Você já comeu alguma coisa que lembrou alguma coisa boa da sua infância? Já? Nesquik. Eu tomo de manhã. É tão gostoso. Eu lembro da minha infância. Meu Deus, não quero nem olhar para essa direção. Então, os gatilhos emocionais é exatamente essa resposta mental a algo vivido. Ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Se ele é negativo, ele nos deixa desconfortável, porque isso está relacionado a aspecto de traumas, de experiências das quais me machucaram e me feriram, e agora elas estão não apenas no meu inconsciente, pior, elas estão no meu inconsciente ou no meu subconsciente, o que faz com que situações das quais pode ser uma cena de filme, pode ser uma música ou qualquer coisa que seja, me levando, trazendo a memória, a experiência vivida, pode provocar em mim sensações, sentimentos, medo, pavor, rejeição, mão suar, ansiedade, injustiça. Todos nós aqui carregamos com certeza essa questão do gatilho emocional. Alguns dias depois, após o acidente que teve, eu estava andando e de repente ouvi o barulho da roda de um carro freando. Pensa que eu tremi inteirinho. Fiquei durinho assim. Porque automaticamente a mente faz aquele giro, levando ao aspecto do passado. Como que se resolve e se desenvolve uma mentalidade de cura para que eu não me torne refém dos gatilhos e que eu não fique preso emocionalmente aos acontecimentos vividos do meu passado? O caminho é o caminho de ressignificar. Eu quero que você diga bem forte comigo, diga ressignificar. Eu acho interessante que essa é a proposta do Evangelho. Você está com a Bíblia aberta aí? Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Quando Paulo diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias, rogo pelas, fala bem forte, rogo pelas, isso, guarde isso. Rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem. Diga agora comigo, diga, pela renovação da minha mente. Diga mais forte, diga, do meu entendimento. Então o chamado do Evangelho é o chamado de ressignificar. O Evangelho não nega o que você viveu, porque isso é amnésia. O Evangelho vai dar um novo sentido para a sua vida. Você decide olhar para as mesmas situações, para as mesmas circunstâncias, e decide agora ver um sentido, um propósito, algo diferente. Esse ressignificado, essa transformação da mente, essa metanoia, só é possível quando eu me lembro das misericórdias de Deus. Porque
misericórdias de Deus? Porque a maior expressão da misericórdia de Deus não foi o mar se abrir, nem o maná cair. A maior expressão da misericórdia de Deus não foi entrar na fornalha com os meninos. A melhor expressão da misericórdia de Deus não foi fechar a boca dos leões para Daniel. A maior expressão da misericórdia de Deus está no verbo que se fez carne e foi para a cruz. O que significa isso? O que significa é que uma vez que Deus se fez carne e está na cruz e diz: eu morri por você e eu estou te dando a condição de se tornar justo, perdoado, justificado. Então a única maneira de eu decidir pensar diferente, agir diferente, é se eu acreditar que o que Ele fez por mim me dá o direito de dizer: nada do que aconteceu pode anular o que Deus decidiu fazer na minha vida. Não há culpa, não há condenação, não importa o que eu tenho vivido, porque uma vez que a misericórdia de Deus se manifestou em minha vida, eu tenho o direito que eu recebi na cruz de dizer: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, não há mudança de mente até que eu olhe para a cruz. Queria alguém comigo aqui? Por quê? Porque gatilhos emocionais está relacionado a crenças. Se eu queria alguém comigo agora. E se o que eu acredito no que Ele fez não for maior do que eu vivi, eu vou desprezar o que Ele fez e vou continuar preso ao que eu vivi. Eu sei que doeu, mas nenhuma opressão, nenhum abuso, nenhum trauma é maior do que o sacrifício e o perdão de Jesus Cristo. Eu vou pregar até alguém receber o que eu estou ministrando aqui. Disseram para você: você não pode fazer diferente. Olha o seu passado, olha o que aconteceu. Não dá para negar os fatos. Deus não quer negar os fatos, mas Deus quer dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho uma palavra para pura fé. Chega de ser refém dos seus traumas e da sua opressão. Muda a sua mentalidade. Em Jesus Cristo sou perdoado, sou amado, e eu decidi viver diferente, comportar diferente. Só um pouquinho de retorno para mim. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Diga assim comigo: a minha mudança de pensamento. Fala forte para você gravar. Diga: a mudança de pensamento e de ideal precisa ter como base fundamento que Jesus fez por mim. Ele me deu a oportunidade de ressignificar os fatos. Não me ouviram? Não me ouviram? Não me ouviram? Então vamos lá de novo. Deixa eu pegar um exemplo. Saulo. Qual é o fato? Perseguidor, assassino, matador, não gosta de crente. Qual é o histórico dele? Zeloso conforme a lei, mas mata pessoas. Até Jesus chegar, aparecer e falar: agora você é meu, e eu vou mandar alguém até aqui. E aí o Ananias, que foi quem Jesus mandou, quis trazer o fato, o passado, o gatilho emocional. Ele matou muita gente em Jerusalém, veio para me matar também. Eu queria alguém comigo aqui. Aí Jesus diz: isso é o que ele era, não é mais o que ele é. Eu queria alguém comigo aqui.
Você falou certinho, Ananias. O currículo dele era assassino, o currículo dele era perseguidor. Agora eu mudei o currículo dele. Eu vou falar o que ele é. Ele é para mim um vaso escolhido para pregar as nações. Eu quero que você olhe para alguém e diga: é você que decide. Vai dizer o que era ou vai dizer o que Deus disse que você é? Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus está mudando o currículo de alguém aqui. É por isso que Paulo disse: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Sabe o que eu demorei para entender, irmã Leila? Eu sempre pensei: nenhuma condenação há, é sobre o que as pessoas dizem de mim. Mas eu percebi que o primeiro a me condenar sou eu mesmo. Então eu preciso pregar para minha alma: chega de me condenar, chega de me culpar. Eu sou perdoado, eu sou perdoado. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Alma. Eu quero que você olhe para alguém aí. Dá uma olhadinha para alguém e diga: você está preparado para visitar os gatilhos da sua alma? Ninguém deu glória. Eu quero que você entenda que Jesus sabe que você segue Ele, mas ainda não acredita totalmente nele. Ninguém deu glória agora. E Ele sabe que você carrega gatilhos, crenças, ideias que te limitam, mesmo estando do lado de um Deus poderoso. Vão me chamar de teologia da prosperidade, mas eu vou continuar. Eu prego a esse texto desde que eu tenho os meus 8 anos de idade. E como que eu não havia percebido? Jesus está conduzindo os seus discípulos para águas profundas. Já era noite. Já era que período? Os pescadores não tinham esse hábito. Mas Jesus diz para eles irem até o mar, atravessar do outro lado, e que ele iria ir depois, porque ele ia subir no monte para orar. Até porque ele fugiu da proposta de ser feito rei. Você não muda, melhor dizendo, você não destrói hábitos, você substitui. É você que escolhe ser conduzido pelo ego ou ter a atitude de humildade. Enquanto oferecem um trono, Jesus procura se dobrar de joelhos. E ele diz para os seus discípulos: vão. Noite. Eles estão indo, andam 5 quilômetros, tempestade. Por que ele faz isso? Bem baixinho. Quero que vocês mais entendam do que glorifiquem. Daqui a pouco a gente explode juntos. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando Marcos diz que eles estão vivendo o que estão vivendo porque não haviam compreendido o milagre de multiplicação de pães e peixes. O meu texto vai dizer que enquanto eles estão no mar, por volta das 4 da manhã, que hora era? Vocês não querem falar comigo hoje? Que hora era? Quando Jesus vem andando sobre as águas, eles olham e gritam: 12 marmanjão. É um fantasma! Ou se você quiser o grego original, é um espectro.
é um espírito. A minha pergunta foi: onde que eles aprenderam isso? Segunda pergunta: por que eles ainda mantêm essa crença em sua mente? Não é a primeira tempestade que eles estão passando com Jesus, é a segunda. Acabaram de participar de um banquete providencial. 5 pães e 2 peixes foi para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vocês não estão me entendendo ainda. A questão é que eles já tinham provas cabais e suficientes para entender que nada do que a gente acredita vale a pena. Nenhuma crença, nenhuma lenda, nenhuma ideia, porque a gente já sabe quem é Ele. Ele dá ordem para vento, Ele dá ordem para o mar, Ele dá ordem para demônio, Ele multiplica pães e peixes. Ele só pode ser Deus. Vocês não vão dar glória agora? Mas se você não decidir ressignificar a sua mente, Deus pode descer. E você vai continuar se comportando como antes. Não me entenderam? Jesus os coloca em tempestade, porque Jesus sabe que ainda havia crenças limitantes neles. Qual é? Era a crença entre os judeus, e essa crença vem de outras religiões. Porque naqueles dias havia se misturado, por causa das colonizações, Roma, um grande império que dominava. Então havia influências de outras culturas, e os judeus colocaram agora em sua mente lendas, tais como: depois da meia-noite, os pescadores tinham medo do mar, porque levantavam-se espíritos para arrastar os pescadores. Os caras caminham com Jesus, veem Jesus acalmando o vento e mar, mas ainda fica preso à lenda urbana. Eles ainda estão presos a histórias que lhe contaram. E você ouve a palavra, e você ouve curso, mas é na tempestade que vai mostrar se esse gatilho ainda está aí ou não. Vocês não estão aqui comigo? Como é difícil. Você prega, você fala, Deus se move, mostra os milagres acontecendo, mas quando as tempestades chegam, não. Porque minha mãe falou isso, porque eu aprendi desse jeito. Não é do jeito de Deus. Não é o que Deus disse. Não vai fazer bem a tua mente. E ninguém vai dar glória hoje. Esse é o seu problema. Não importa quanta informação você receba, você tem que decidir substituir a sua mente. Vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me ouvindo. Só que alguém entendesse que eu estou acabando de pregar. O que Jesus está querendo dizer: eu já curei na frente de vocês, já ressuscitei morto na frente de vocês, mas vocês, por causa de um medo, ainda me chamam de fantasma. Eu queria alguém comigo aqui. Deus está dizendo: você ainda tem pensamentos errados na tua vida, porque não consegue substituir o que eu estou te ensinando com aquilo que te ensinaram. Você não consegue arrancar da sua mente que o que te disseram é uma suposta verdade. O que eu te disse, eu sou a própria verdade. Eu vim ministrar esta quarta-feira que
Deus está arrancando da sua mente todo pensamento que não condiz com aquilo que Ele tem derramado sobre a tua vida. Ele vai dizer: se prepare para ter discernimento. Não é fantasma, porque fantasma não existem. Eu já multipliquei, eu já curei, se eu já acalmei o mar e as ondas, porque eu não poderia estar andando sobre as águas. Deus me trouxe aqui para te dizer: se eu já fiz uma vez, porque eu não posso fazer de novo. Então muda a mente. Então Jesus chega, lá estão eles, gatilho emocional, cansados, coração endurecidos. Por quê? Jesus multiplicou pães e peixes, mas eles ainda não entenderam. Esse cara na frente de vocês é o próprio Deus. Calma que vocês não deram glória, mas vocês vão entender agora. Então Jesus chega e eles ficam: é um fantasma. O que eu amo sobre Jesus é que Ele tem paciência com a gente. Olha para alguém e diga: ainda bem que Deus tem paciência com você, hein? Ele chega, os discípulos: é um fantasma. Calma, Ele não vai mudar o cenário. Jesus acalma a tempestade, sim ou não? A primeira, essa não. Vá ler a Bíblia. Ele não acalma essa tempestade, essa não. Porque aqui Ele não quer mudar o cenário, Ele quer mudar a mente. Vocês não estão comigo aqui? Jesus está dizendo: até quando você vai entender que o que te mata não é o que acontece do lado de fora, é essa perturbação que ainda acontece do lado de dentro. Eu queria alguém comigo aqui. Porque uma alma em paz consegue pacificar um ambiente de guerra. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: dessa vez eu não vou mudar o cenário, dessa vez eu vou mudar a tua mentalidade. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho. Eu não vou mudar a tempestade, ter paz no meio da tempestade. E alguém vai dizer: o que é que aconteceu? Porque o vento continua soprando. Por que é que você está feliz? E você vai dizer: porque a verdadeira mudança não foi do lado de fora, foi aqui dentro. Eu estou sentindo Deus descendo aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer: nada vai roubar tua paz, nada vai roubar tua paz, nada vai roubar tua paz. Vai dar glória, nada vai roubar tua paz. Calma, calma, eu tenho que terminar. Eu ia começar agora. Então ele precisa ressignificar. Diga comigo: ressignificar. Vocês se lembram que no começo eu disse que os gatilhos emocionais, eles podem ser negativo como positivo? Fala comigo, sim ou não? Então, por causa do cansaço e do pavor, quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles automaticamente trazem na sua memória as lendas. E eles falam que Jesus é um. Então Jesus vai ressignificar. Primeiro, eu vou tocar na consciência deles, para que eles aprendam que em tempo de tempestade precisa se trazer a memória certa. Vocês não estão comigo? Vocês não vão dar glória? Olha para alguém e diga assim, olha para alguém e diga: Jesus vai te ensinar na tempestade a mudar o foco.
ele diz. O que é que ele diz? Quando os discípulos dizem é um fantasma, ele fala o quê? Fala comigo. Ele fala o quê? Fala comigo. Ele fala o quê? Sou eu. Vamos começar com sou eu. Ele fala o quê? Ainda bem que não é eu que estou lá. Eu ia perguntar, sou eu quem? É 4 da manhã, é neblina, eu já estou achando que é fantasma. Mas o que ele quer colocar na minha mente? Que se na minha mente tem guardado memórias negativas, também tem positivas. Então ele não fala o nome, porque eu quero que vocês aprendam na tempestade a se lembrarem da minha voz. Ai, 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 ai. Dá uma olhadinha para alguém aí e diga: sabe o que vai te manter na tempestade? É a voz dele. Eu vou falar até alguém dar um brado de glória. Ele está dizendo: eu não vou dizer o meu nome, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu queria alguém comigo aqui. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas é você que sabe. No meio dessa prova, vai lembrar das coisas negativas que te disseram, ou vai lembrar de Jesus dizendo: é meu filho, é meu amado, é meu escolhido. Dá uma olhadinha para alguém e fala: ouve a voz dele, ouve a voz dele. Eu não sei você, mas eu vim aqui para dizer: está na hora de trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não sei se vocês me entendem, meu pastor Bruno. Os discípulos não perguntam o nome dele, porque na mesma hora o discípulo sabe, só pode ser ele. Eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Era para alguém ter glorificado. O vento não parou, a tempestade não parou, mas porque eles não estão preocupados, porque nem o vento, nem a tempestade é maior do que a voz. Você não vai fazer nada. Eu vim aqui dizer: Jesus está bradando na sua tempestade. Depois eu continuo. Levante as duas mãos, dá um brado, dá um glória, dá um salto. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Nessa guerra, sou eu. Nesse desemprego, sou eu. Nessa depressão, sou eu. Nessas lutas, sou eu. Nessa síndrome, sou eu. Sou eu quem? O mesmo que falou com Moisés. Eu sou o que sou, sou eu. Eu estou ativando a tua mente. Eu estou mudando o teu foco. Para de olhar para a tempestade. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Me dá 2 minutos, senta um pouquinho. Primeiro, mudança de foco. Calma. Eu estou falando de mentalidade de cura. Então ele muda o foco para arrancar as crendices da cabeça deles. Lembra da minha voz? Sou eu. É ele. Calma. Agora que eu mudei o seu foco, segundo, ressignificar, é mudar a disposição mental. Vocês não estão aqui comigo. Na versão mais antiga não diz coragem, diz tende. Olha para alguém com um sorriso e fala: tem de bom ânimo, meu irmão. Se vocês não der glória, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou falar. O que ele está dizendo, minha psicóloga, não condiz com o cenário. Ele não diz: tem bom ânimo, meu pastor, porque a tempestade parou. Vocês não estão aqui. Ele diz:
tem bom ânimo, mesmo com a tempestade junto. O que ele está dizendo é: você vai ficar sendo guiado pelo que sente o tempo todo, ou vai decidir reposicionar sua mente? E daí que tem vento, e daí que tem tempestade, eu tenho uma motivação para me alegrar. Vocês não vão dar glória? Então o que ele está dizendo é: você tem uma mentalidade curada quando aprende a sorrir no meio da bagunça. Vocês não estão aqui. Você percebe que tem mentalidade curada, continua animado mesmo quando o barco está balançando. Alguém comigo aqui? Ninguém vai dar glória, porque o meu ânimo não depende de A, nem de B, nem de C. Eu queria alguém comigo aqui. Eu não sei para quem é, mas eu quero chegar ao nível de contentamento que nem do apóstolo Paulo. Já sei passar prova, já sei comer picanha, como também sei comer ovo. Sei andar de carro, também sei andar de a pé. Mas quer saber de uma coisa? Ninguém rouba o meu contentamento, ninguém rouba a minha felicidade. Tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Eu queria só alguém comigo aqui. Eu decidi, vou me animar, vou levantar minha cabeça. Eu queria alguém comigo aqui. Até nos dias que eu não quero sorrir, até nos dias que eu não quero me alegrar, eu vou dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja chuva sobre a terra, não é o que eu vejo, é o que eu decidi acreditar. Todavia eu pergunta pra alguém: vai dar glória ou vai esperar anjo descer do céu? Eu vou pregar até alguém glorificar. Não, balança alguém do seu lado aí. Balança alguém que está sentado e fala: não é se o culto é bom ou ruim, é você que decide. Ele vai ser bom ou ruim? Vai dar glória ou vai ficar com essa cara me olhando? Vai dar aleluia ou vai ficar me questionando? Não existe dia bom ou ruim, existe a minha decisão. Este é o dia que fez o Senhor. Eu queria alguém comigo aqui. Eu não vou ser conduzido pela tempestade, porque aquele a quem eu sirvo, ele já está andando sobre as águas. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Balança alguém e fala: vai. Tem de bom ânimo, se movimenta, se movimenta. Tem de bom ânimo. Calma que eu encerro. Oh meu Deus, eu não tenho tempo. Ele muda o foco, ele muda a disposição mental. Ele pede para os discípulos: meu pastor, fazer com que eles aprendam a submeter o medo à fé. Não temas. Uma vez eu perguntei ao pastor Bruno. Ele me dá sempre aquelas respostas clássicas, diretas e suaves. Eu falei: como que faz para perder o medo? Ele não faz, se joga no medo. Não tem como você perder uma coisa que não quer enfrentar. A pessoa tem medo de nadar. Você vai ensinar ela a nadar na onde? Eu tenho medo de água, mas eu quero nadar. Joga na água, irmão. Coragem é a atitude de ressignificar a situação que me traz medo.
eu não vou fugir disso. Eu vou conversar com a minha alma. Sem gracinha, viu? Chega. Já gritou demais. É um fantasma. Chega. Paga de graça. Estou com medo ainda. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Eu queria só uns 10 aqui hoje que tivesse coragem de conversar com a própria alma. Por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Acho que vocês não estão aqui comigo. O que Jesus está dizendo é: o medo faz você acreditar no que não existe, no sentido negativo. Porque o medo faz a gente ver o que não existe. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, namorava a Tati, lindinha. E eu lembro que eu estava indo embora, quando eu vi um negoção preto assim. Eu falei: é o demônio. Eu falei: eu vou passar correndo. Porque se não é demônio, é um Rottweiler. E tinha mesmo. Vocês estão rindo? Eu tinha 48 quilos. Falei: se eu correr muito, o vento me leva. Falei: meu Deus do céu, eu olho, não olho, eu olho, não olho, eu olho, não olho, eu olho, não olho. Corri. Quando eu falei assim, a curiosidade, eu vou olhar para ver o que é. Quando eu olhei, alguém tinha esquecido a desgraça de um chapéu num galho e um banquinho. Se o medo me faz ver o que eu não quero ver e me faz ficar assim, então ao invés de ver o que eu não quero, eu decido ver o que eu quero ainda que não existe. Então o medo é a fé ao contrário. Olhe para alguém e diz: é você que decide. Vai ver o invisível que não quer, ou vai ver o invisível que quer? Eu queria alguém comigo aqui. Eu estou pregando pra gente que tem fé para dizer que está vendo fantasma, mas não tem fé para sair do barco e falar: vou andar sobre as águas. Eu queria alguém comigo aqui. Dá uma olhadinha para alguém e fala: se eu fui capaz de ver fantasma, diga para alguém: pois me segura que hoje eu vou sair desse barco e eu vou andar em cima daquilo que me dá medo. Eu vou andar em cima daquilo que me dá medo. Eu sou profeta esta noite. Em nome de Jesus, se prepara. Você vai andar em cima do que dá medo. Vai, caminha. Fica de pé e caminha. Sabe o que vocês não perceberam esse tempo todo? Sabe o que vocês não perceberam esse tempo todo? É que a tempestade continua lá. Ele não acalmou a tempestade. Ele só ressignificou o pensamento dos discípulos. O que te mata não é o que está do lado de fora. São as crenças que você está carregando aí dentro. Mas se você tiver coragem de ressignificar isso, nosso pastor disse hoje: Deus não te abandonou e você vai viver um novo começo. Calma. Se vocês não derem aleluia, eu vou embora a pé. Ele não mudou o cenário e nem acalmou a tempestade. Ele mudou a mentalidade. Por quê? Porque Ele quer te mostrar
o que você é capaz de fazer com uma nova mente. Pedro ficou tão animado. Não é fantasma, é ele. Ele mandou ficar corajoso. É o Senhor! Sou eu. Eu vou também! Ainda tem vento, ainda tem tempestade, mas a minha mente é outra. Meu foco é outro. Olhe para alguém e diga: quem quiser ficar nesse barco, fique. Eu estou decidido a viver algo novo. Isso é profético e é para alguém. À medida que o nosso pastor profetizava, eu recebia e é para alguém. Deus não vai mudar o cenário para você viver algo novo. É para alguém. Deus não vai nem mudar a sua conta bancária para você viver algo novo. Ele está mudando a sua mente. E Ele está dizendo: sai desse barco e vem. O barco é o seu território, as águas é o meu território. O que você tem que entender é que o Senhor tem o seu caminho na tempestade. Se você quiser fazer algo profético, faça. Dá uma olhadinha para uns 3, dá um tchau e fala: estou saindo do barco hoje. Diga: estou vivendo o novo hoje. Diga: minha mentalidade é outra. Tenha coragem, caminhe, dê alguns passos para frente. Se você tiver coragem, eu vou falar de novo. Se você tiver coragem, dê uns passos para frente. Diga: eu estou vivendo algo novo. Eu estou saindo do barco. 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 Faz alguma coisa por a fé. Faz alguma coisa por a fé.